Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 28 de abril, quarta-feira da quarta semana da Páscoa. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 12, versículos do 44 ao 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: "Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou." O texto de hoje é um texto que nos chama a reflexão com relação à questão da nossa crença. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem? O Pai. Foi o Pai que enviou Jesus. O Pai enviou Jesus por isso na minha concepção, tá? Por três questões importantes. Primeiro, morrer na cruz para a libertação da humanidade. A humanidade, os nossos primeiros pais e mães, tinham contraído sobre si o pecado original, a capacidade humana de romper com Deus. Segundo aspecto, Jesus assume condição humana para revelar a verdadeira face de Deus. Lembremos que essa face de Deus, infelizmente, foi deturpada pelo povo hebreu, que tinha sido escolhido por Deus para se tornar o povo que testemunharia o único e verdadeiro Deus diante de povos politeístas. O que é isso, padre? Povos que acreditam em vários deuses. Israel era um dos poucos povos no Oriente Médio monoteísta, povo que acredita num único Deus. Mono, único, poli, vários. Só que o que Israel fez? Assumiu Deus, tomou conta de Deus e começou a guerrear em nome de Deus, a matar em nome de Deus, espoliar em nome de Deus e tantas outras coisas em nome de Deus. Assim como na Idade Média os cristãos também fizeram. Era a mentalidade de época. Hoje isso não se justificaria de modo nenhum. Naquela época era a mentalidade de guerra, de guerreiro. O homem corajoso, o homem valoroso é aquele que luta, é aquele que guerreia por um ideal. Lembremos Dom Quixote de La Mancha, grande obra. Dom Quixote, ele tem que fazer atos de bravura para se tornar um grande cavaleiro. Essa era a mentalidade da época. Terceiro aspecto, proclamar o Kairos, o ano da graça do Senhor. Então, na minha concepção, Jesus assume condição humana por causa dessas três situações. Tá? Então, quem o envia é o Pai para cumprir a sua missão, que é recuperar, poderíamos dizer, a humanidade, recriar a criação, fazer com que os seres humanos pudessem retornar ao convívio com Deus através do seu sacrifício e através do seu ensinamento. Lógico que foi um projeto a longo prazo. Jesus ele se localizou num determinado momento da história, num determinado lugar. E a partir dali, isso se expandiu por todo o mundo, levando aí milênios, pelo menos 2 milênios até agora, né? E com certeza irá continuar. E aí o que nós temos aqui? Eu vim como luz ao mundo. Eu canso de falar isso para vocês, que Jesus é a luz que veio iluminar todo ser humano.
qual que é a missão da luz? Clarear as coisas para que nós possamos enxergar de maneira clara, sem nenhum obstáculo. Por exemplo, como é que nós conseguimos andar à noite? Com a luz. Sem luz fica extremamente difícil, né? Se tiver um breu, por exemplo, se for uma lua nova, fica muito difícil se nós estivermos em lugares sem luz nenhuma. Se tem lua cheia, é diferente. A própria lua reflete a luz do sol e ilumina a noite, né? Então, Jesus é a luz que vem iluminar a nossa vida e a nossa trajetória. Porque através da luz nós conseguimos enxergar aquilo que necessita ser limpo da nossa vida. Se eu estou na luz, eu vou ver se a minha roupa está limpa. Se eu estou na meia luz, eu já não consigo enxergar com tanta claridade, né? Com tanta dimensão. Não dá, não tem como, né? Vou olhar, posso achar até que eu estou limpo, mas posso estar sujo, porque falta luz. Por isso que ele se reconhece como luz para iluminar o caminho da humanidade. Outro aspecto que podemos destacar aqui, ele não veio para julgar o mundo. Não, mas diante dele nós só temos duas opções, ou aceitamos ele ou não, ou aderimos ao projeto dele ou não. E a partir do momento que eu não aderir, que eu não aceitar a presença dele na minha vida, ou seja, de eu rejeitá-lo, será o próprio Evangelho que irá me condenar, não ele. As palavras dele, né? Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem um juiz. A palavra que eu falei julgará no último dia. Porque todos nós seremos julgados pelo Evangelho. Por isso que eu sempre falo para vocês, a única coisa que levamos dessa vida são os atos de amor e caridade que praticamos. Não levamos mais nada. Porque nós seremos julgados pela palavra. E o que a palavra fala? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem como ser mais claro, né? Nós seremos julgados pelo amor com que amamos as pessoas nesse mundo. Porque o Evangelho, se nós fôssemos sintetizar todo o Evangelho, está lá em João 15:12. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Tudo se resume a amor. Jesus assume condição humana por amor. Jesus ensina o ser humano a amar. Jesus dá a sua vida na cruz por amor. Jesus ressuscita por amor à humanidade. Tudo que ele fez foi por amor. Portanto, não dá para um cristão pensar diferente. Se pensa diferente, não é cristão. Pode ser um simpatizante do Evangelho, mas não é cristão. Porque o cristão é chamado a amar. E luz, Cristo como luz, para iluminar justamente onde e como devemos amar. De que forma devemos amar? Como devemos amar? A quem amar? O Evangelho você leva. E eu sei que o seu mandamento, quem é? O mandamento do Pai, que ele ordenou, é a vida eterna. O amor é o que nos garante a vida eterna. A partir do momento que eu amo as pessoas, ou seja, que eu vivo o Evangelho, isso me garante a vida eterna. Lembremos o texto do Bom Pastor, né? O texto de João de 1 a 10, de 1 a 10. Acho que foi de segunda-feira. Eu sou a porta. Nós entramos no reino dos céus por Ele. É Ele quem nos abre a porta, porque Ele é a porta. Nós entramos por Ele, através dEle. Não tem outro caminho, né? Não tem. Ele é a porta do redil das ovelhas. E nós entraremos lá, iremos habitar lá com Ele e com o Pai e com todos os outros que nos precederam. Por isso, queridos irmãos e irmãs, estejamos sempre atentos à voz dEle, a crer na presença dEle em nossa vida. Ele se manifesta de diversas formas, porque Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Por isso, cada vez mais nós temos que nos aproximar de Jesus, da luz, a fim de que podemos cada vez mais olhar as coisas de maneira clara, identificar na nossa vida aquilo que é sujeira, aquilo que é imundície, aquilo que muitas vezes nos faz passar vergonha diante dos outros. Vamos limpar-nos disso aí, gente.
Como nós podemos enxergar claramente? Nos aproximando da luz. Quanto mais me aproximo da luz, mais eu vejo. Quanto mais eu me afasto da luz, mais eu caio na penumbra. E aí, sem dúvida nenhuma, terei dificuldade de enxergar e de identificar daquilo que eu preciso me limpar na minha vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.